Muito bem, nós estamos no livro de Atos, capítulo 14. Como eu mencionei, no capítulo 13, a gente começa o envolvimento de Paulo. Bem, o envolvimento de vírgula, né? Porque Paulo já vem se envolvendo há tempo, mas Lucas agora passa a dar uma maior atenção ao apóstolo Paulo, que ele estava dando, na verdade, ao apóstolo Pedro. E como eu mencionei aí no início, aí, né, nem todo mundo estava aí, uma pergunta que o Antônio fez. A meu modo de ver, Lucas enfocou principalmente em dois apóstolos, Pedro e Paulo, o livro de Atos. Então, uma maneira de dizer é que Atos de Pedro e Paulo, mas, na verdade, também não é correto, porque outros estão envolvidos, mas, a meu modo de ver, quer dizer, eu entendo que Lucas enfatizou Pedro e Paulo, porque ele queria mostrar para Teófilo quem era Paulo e o trabalho que Paulo fazia, tendo em mente o julgamento de Paulo. Você sabe que o livro termina exatamente antes do julgamento de Paulo. E as acusações contra Paulo eram acusações dos judeus, e então, se as acusações contra Paulo eram válidas, elas seriam válidas também contra Pedro. E, nesse caso, se Paulo fosse condenado, Pedro também seria condenado. E, na verdade, nenhum dos dois foi condenado, e Paulo teria sido liberto dessa prisão romana e teria feito uma última viagem missionária, que incluiu a ilha de Creta, provavelmente a cidade de Colossos, definitivamente a cidade de Éfeso, rumo à Macedônia, onde assumimos que ele foi preso novamente, agora por acusação imperial de Nero, aí a história diz, como que alguém que liderou aqueles que colocaram fogo em Roma, que seriam os cristãos, de acordo com Nero, e todo mundo sabia e todo mundo sabe que, na verdade, isso é errado, quem colocou fogo foi o próprio Nero. Mas nessa quinta viagem, Paulo escreveu 3 livros que não estão em Atos 28, não estão nos 28 capítulos de Atos, que são os livros de 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. 2 Timóteo sendo a última carta de Paulo, e ele já em prisão e já certo de que iria ser martirizado. Bem, no capítulo 13, então, notamos a primeira viagem, o início da primeira viagem missionária, e agora no capítulo 14, ainda estamos na primeira viagem missionária. Na verdade, a primeira viagem missionária, ela é capítulos 13 e 14. Paulo, Barnabé e João Marcos saíram de Antioquia da Síria, foram para Chipre e entraram na Ásia Menor. Assim que entraram na Ásia Menor, da ilha de Chipre, João Marcos foi embora e ficaram Paulo e Barnabé. Então, Paulo e Barnabé fizeram uma primeira viagem missionária, somente os dois, ali na Ásia Menor, no centro da Ásia Menor, ok? No centro. Aí eu não vou nem detalhar isso aí, mas seriam, por exemplo, algumas províncias ali, né? Por exemplo, Pisídia, Icônio, que na verdade é uma cidade ali 128 quilômetros ao sudeste de Antioquia da Síria. Eu diria que seria ali, vamos dizer assim, que a maior, na Ásia Menor,
Paulo se concentrou ali no que a gente chama região da Galácia. Provavelmente a região sul da Galácia, da província da Galácia. Mas esses detalhes aí não perco muito tempo com eles. Você pode estudar isso à vontade, essa geografia aí. Mas uma coisa muito interessante que eu diria que aconteceu, e eu vou falar mais adiante, é que provavelmente, Paulo teria batizado Timóteo na Galácia, ok? Nessa região da Galácia, que na verdade é a cidade de Listra, certo? Então tinha ali Icônio, Listra e Derbe, né? Eu creio que essas três ali são regiões da Galácia, mas como eu falei, eu não me preocupo muito com isso, não. Icônia, Listra e Derbe, na região sul da Galácia. Mas, em todos os casos, em Antioquia da Pisídia, Paulo teve ali... eles foram expulsos, na verdade, por judeus e outros gentios ali, e foram para Icônio, como falei, ao sudeste de Antioquia, da Pisídia. 14:1. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por meio deles se fizessem sinais e prodígios. Interessante, como eu mencionei, eu não vejo nenhum sinal e prodígio em Antioquia da Pisídia, mas aqui em Icônio a gente nota sinais e prodígios, talvez porque logo de início tiveram, talvez, oposição, não sei, mas tem aqui sinais e prodígios, né? O que a gente não nota em Antioquia da Pisídia. Mas, versículo 4, dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Toma água aqui. E como surgisse, versículo 5, um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Licaônia era parte da Galácia, ok? Mas, como eu falei, isso aí você estuda à vontade aí, né, nos dicionários. Mas nós sabemos que Listra, que Paulo, eles fugiram para Listra e Derbe, e nós sabemos que Listra era a cidade natal de Timóteo, né? E da avó dele, Lóide, e da mãe Eunice, né? Em Listra, que era cidades da Licaônia, na verdade, da Galácia. Então, Timóteo era um galático, né? E você sabe que, a meu modo de ver, a primeira carta que Paulo escreveu foi aos Gálatas, ok? De onde era, inclusive, Timóteo. Versículo 9. Esse homem, ok, em Listra, versículo 8. Costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo
que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Religião é uma coisa complicada, né? Religião é uma coisa complicada. Inclusive, existe muita inveja em religião, muita inveja. Eu creio que o ponto-chave dos judeus incrédulos, né, era a inveja pela popularidade de Paulo e popularidade de Jesus, etc. Então, eles perseguiram, criaram grande perseguição, né? Mas religião é algo muito problemático. E inveja é um problema que pode afetar muito pregadores, né? Um pregador pode ter inveja de outro pregador, talvez pela eloquência, talvez pelo estudo, talvez seja lá pelo conhecimento, seja lá qual for o caso, mas precisamos de tomar cuidado para ele não ter inveja, né? Inclusive, não só em termos de pregadores, mas em termos de irmãos, né? Isso cria muito problema, muita facção na igreja, inveja, né? Uma outra expressão usada popularmente no Brasil é dor de cotovelo, né? Dor de cotovelo. Muito bem. Então, versículo 12. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era esse o principal portador da palavra. Interessante, né, que quem é que foi buscar Paulo? Foi Barnabé. E quem é que se tornou o principal portador da palavra? Paulo, que era mesmo. Paulo foi ensinado diretamente por Jesus. Interessante que a gente nota que Barnabé era humilde. Barnabé entendeu isso, Barnabé aceitou isso, Barnabé se associou com Paulo, Barnabé fez a parte dele e não se vê nenhuma inveja por parte de Barnabé. Então, nós precisamos aprender a trabalhar uns com os outros, sem inveja, sem facção, né? Sem problemas. E respeitando os talentos de cada um. Respeitando os talentos de cada um. Sempre tem gente que sabe mais do que a gente, certo? Sempre tem gente que tem uma condição melhor do que a gente, certo? E tem gente também pior, né, vamos dizer assim. Então, não há necessidade, não há razão, não há lógica em inveja. Que os judeus estavam invejosos aqui, certo? E criaram grandes problemas aqui, de Paulo, não só aqui, mas em todo lugar para onde ele ia, né? Inclusive lá em Antioquia da Síria, diz que eles tomaram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Aí resolveram chamar os dois de deuses, né? Deuses. Então, Barnabé era o deus Júpiter, Paulo era o deus Mercúrio. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, interessante, né? Tinha ali um templo, né? Tinha ali um templo, o templo de Júpiter, lá em Listra, né? Cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões ao deus
Talvez ao deus Júpiter aí, né, que é o Barnabé, né? Barnabé. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Paulo e Barnabé, os apóstolos Paulo e Barnabé. Interessante que Barnabé aqui é chamado de apóstolo, né? Era um que, vamos dizer assim, estava falando em nome de Jesus, vamos dizer assim, né? Mas nós sabemos que ele não era um dos apóstolos, né? No termo original da palavra, né? Nós tínhamos Paulo era, mas Barnabé não era. Rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens, como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios, de oferecer sacrifícios, né? Então, eles... Mas note bem, é interessante, uma coisa interessante para notar aqui é o sermão de Paulo. O sermão de Paulo foi um sermão voltado à necessidade ali do momento, certo? Foi um sermão que teve a ver com a situação ali daquele momento. Então, para poder, inclusive, ver que eles entendessem, certo? Quem eram eles. Nós precisamos aprender. Uma aplicação para nós aqui nós precisamos aprender a ensinar e pregar de acordo com a necessidade do momento, certo? É claro que a pregação da palavra é para ser global, né? Geral, mas no momento específico, naquele momento específico, certo? Há uma necessidade que precisa ser preenchida. Olha, que Paulo não falou nada da lei de Moisés, Paulo não falou nada dos profetas, certo? Paulo não falou nada do judaísmo, de Abraão. Ele falou aqui do Deus verdadeiro, do Deus verdadeiro. Que existe um Deus verdadeiro, um soberano Deus, o Senhor Deus, certo? E ele, então, concentrou nisso porque ele estava lidando com gentios pagãos que acreditavam em deuses. Vocês acreditam em Deus? Então, vou falar para você do Deus verdadeiro. Lembra lá, você vai verificar isso mais adiante, na segunda viagem missionária, nós estamos na primeira, quando Paulo chegou na Grécia, lembra lá os deuses? Ele falou, vocês têm vários deuses aí, inclusive uma placa aí para o Deus desconhecido. Olha, eu conheço esse Deus que vocês desconhecem. Então, ele fez a pregação sobre o Deus desconhecido deles, que era conhecido por ele. Então, nós precisamos de ser assim, pertinente, não só na pregação do púlpito, mas quando você vai fazer uma visita,
né, um estudo em grupo, um estudo individual, é preciso saber qual que é o problema ali, qual que é a necessidade específica ali para você realmente falar sobre aquilo. Senão você vai perder, vamos dizer assim, é como se você perdesse o tempo, porque a pessoa está interessada no que ela está interessada e precisando, você não tocou. Entendeu? Então, é preciso, é como você vê assim, onde é que você está? Assim com tudo, assim com tudo. Por exemplo, vamos supor, você vai numa escola para aprender inglês, por exemplo, numa escola de língua, seja qual for a língua. Eles vão querer saber a sua necessidade, o seu grau de conhecimento. Se você não sabe nada, é zero à esquerda, vai começar do zero. Mas se você já tem algum conhecimento, já começa num outro nível. Certo? Assim é com tudo. Por exemplo, no estudo secular, certo? O segundo ano vem depois do primeiro. Isso aí é difícil de entender, hein? Que o terceiro vem depois do segundo. E o quarto vem depois do terceiro, assim por diante, porque assume-se que o que vai ser ensinado no quarto é na base do terceiro que a pessoa já estudou. Você não pode pegar uma criança que vai na escola pela primeira vez e colocar ela no terceiro ano. Você tem que colocar ela no primeiro ano, no jardim, no início, certo? Aí no outro ano já não tá, já está num nível já mais alto. Então eu entendo que isso era uma característica muito presente com o apóstolo Paulo. Ele sabia aonde bater o martelo, ele sabia o que pregar naquele momento exato. Naquele momento exato. Agora, numa outra visita, seria uma outra necessidade, já não seria a mesma necessidade. Certo? Muito bem. Enio, Olha. Então, como Paulo sabia exatamente os momentos exatos, específicos para ele fazer a pregação, momento específico da adequada pregação para aquele momento, aí aqui nos traz aqui para esse momento, em determinadas situações e reuniões, você debatendo várias denominações, você não precisa dizer que a sua doutrina é a verdadeira e a correta, mas é porque você vai alimentar um certo adversário dos outros, pessoas vão ficar com raiva de você e tal. Então, o segredo aí seria falar de Jesus, no caso, né? Falar de Jesus, que seria o mais adequado. Então, com isso aqui, o Paulo, praticamente para evitar assim um maior problema para ele, não é? Então essa lição fica para nós, não é? Nós fica dizendo a minha é melhor, na minha doutrina é assim, assim, assim. Ao passo que outras pessoas vão ver, não, a minha que é certa. Então você evita de falar nesse sentido e vai falar de Jesus, que é o correto, e aí as pessoas vão começar a entender o verdadeiro sentido da palavra, né? Sim, de fato, é correto. Às vezes, a gente, mesmo quando a gente vai visitar um que não é da igreja, eu costumo perguntar, olha, qual é a dúvida que você tem? O que você entende? O que você gostaria de entender? Ou você acha... Às vezes, eu até faço pergunta, você acha que é certo ter tantas igrejas diferentes uma das outras? Então, a gente tenta buscar o nível de entendimento da pessoa para poder capitalizar em cima daquilo, né?
até mesmo com irmãos. Às vezes você vai visitar um irmão infiel e não adianta você falar, nós estamos sentindo sua falta, nossa, faz tempo que você não aparece, a igreja precisa de você. Eu acho que isso aí é muito vago demais. O ponto é chegar no irmão e falar, meu irmão, o que está preocupando você? O que está impedindo você de ser mais fiel, mais envolvido? O que é que... Qual é o problema? Fala para a gente aí. Porque às vezes você começa a falar, né, que estamos sentindo sua falta, é bom vir na reunião da igreja, porque ali tem uma comunhão, não sei o quê, não sei o quê. E o irmão briga no tapa com a mulher dele todo dia, certo? Não, aí não, errou feio. Errou feio. Tem que entender o problema, tem que capitalizar no problema que a pessoa tem, tem que tirar, vamos dizer assim, os obstáculos da trajetória dele e solucionar para ele que possa caminhar. Não adianta ele ir lá na reunião da igreja e chegar em casa e ficar brigando com a mulher dele. Aí não adianta. Enio. Alô, professor? Fala. Nesse caso aí, segundo isso que você falou que eu entendi, o certo, o interessante seria conhecer a necessidade da pessoa para poder tentar ajudar com conhecimento. Como que é? É isso? Nesse caso aí, o interessante seria deixar a pessoa falar, né, para que a gente pudesse ajudar conhecendo a necessidade dela. Sim, porque o objetivo é a gente ajudar, né? Isso. Não adianta chegar lá e ficar criticando, ou ficar, vamos dizer assim, julgando. Não adianta. A ideia é a gente ajudar. Mas para ajudar, você precisa saber como ajudar, né? Isso. Tem que saber por como exemplo, ajudar. Num diálogo, entre a gente e um denominacional, por exemplo, né? Seria interessante que a gente deixasse ele falar e então aí a gente ia ver aonde poderíamos ajudar, mostrando Jesus na vida dessa pessoa dentro da sã doutrina de Cristo, é isso? Sim. Temos que escutar a pessoa. Isso, ok. E pregador tem um problema sério. Ele quer falar muito, né? Isso. Mas ele precisa aprender a ouvir. Exatamente. Enio, e uma dúvida minha, veja. Porque o mesmo povo que quase adorou Paulo e Barnabé, logo depois apedrejou a Paulo. Que não apedrejou Barnabé, mas a Paulo, para cumprir aquilo que queria sofrer Paulo, ia sofrer em nome de Jesus. Bem, não sei se eu entendi direito, mas nós ainda não... Paulo não foi apedrejado ainda. O pessoal que adorou ele, né? Como? O povo que adorou Paulo. Júpiter, não adoraram ele? Adoraram ele e a Barnabé. Adoraram os dois. Ok, entendido. Ok. Muito bem. No versículo 19. Enio. Oi. Uma coisa interessante que Paulo fez em relação à visita ou lidar com o público, está fora do contexto, mas foi lá em Coríntios, né? Que fala que valor a qualquer tipo de pessoa para ganhar ela, né? Sim. Um bom exemplo para nós, né? O que lá em Corinto e assim por diante, a ideia é você entender a pessoa. Porque se você não entender a pessoa, é como se você tivesse que se colocar no sapato da pessoa, se colocar no lugar da pessoa, para você poder raciocinar e ajudar. Porque você tem... Aquele que vai ajudar tem um conhecimento que ajudaria. E aquele que vai ser ajudado não tem o conhecimento.
Então, se você se colocar no lugar dele, vamos dizer assim, se você entender aonde ele está, o que ele está pensando, por que ele está pensando, com o conhecimento que você tem, você soluciona, apresenta a solução do problema. Mas se você não sabe o que ele está pensando, onde ele está, você vai falar do seu contexto, no contexto em que você está. É como se fosse assim, você está numa página, ele está em outra página. Se os dois não estiverem na mesma página, não vai ter ajuda. Só que ele não pode vir na tua página. Você tem que ir na página dele. Você tem que entrar na página dele para entender ele, porque ele não tem como entrar na sua página, porque é você que está querendo ajudar ele, não é ele que está querendo te ajudar. Então, você tem que entrar na página dele para ver o que ele está pensando, como ele está raciocinando, o que está ofendendo ele, entendeu? Eu sei de uma pessoa que era ativa na igreja, vamos dizer assim, com os irmãos, mas não se tornava cristão. Participava de tudo, mas não se batizava, não se tornava cristão. E a gente tentava falar uma coisa, falava outra coisa, não dava certo, porque não batia na necessidade da pessoa. Depois de muitos anos, se descobriu, através de observação e de conversa, de tentando... A gente perguntava para ele, mas por que o senhor não se batiza? Ah, não sei. Ah, o senhor sabe sim, mas o senhor não quer falar. Depois de muito tempo de observação, aí chegou-se à conclusão de que aquela pessoa ficava olhando irmãos, vamos dizer, irmãos, os defeitos de irmãos, os defeitos de pessoas religiosas, pessoa que até mesmo hipócritas, vamos dizer assim, não estou dizendo que todos que têm defeitos são hipócritas, mas até mesmo hipócritas. E isso aí impedia que aquela pessoa se tornasse cristã. Quando se chegou a esse conhecimento, aí então a gente pôde falar para essa pessoa o seguinte: olha, o seu modelo é para ser Jesus Cristo. Me mostre um defeito em Jesus Cristo. Me mostre um erro em Jesus Cristo. Me mostre uma hipocrisia em Jesus Cristo. Ele é para ser o seu Salvador. Ele é para ser o seu mestre. Ele é o representante de Deus. É ele que você deve seguir e observar, não os homens. Daí 2 semanas a pessoa se batizou depois de muitos anos. Então, na verdade, mas se a gente não chegasse na página daquela pessoa, não conseguia bater o martelo, porque não sabia qual era o problema, e a pessoa não se identificava, a pessoa não se explicava. Então, na verdade, você vai visitar qualquer irmão, às vezes um irmão rebelde, né? É preciso chegar nele e falar: meu irmão, qual que é o motivo da sua rebeldia? Note que a gente não está aí para criticar, nem para julgar, nem para falar mal, nada disso. Se você me contar o motivo da sua rebeldia, eu posso conversar sobre isso. Às vezes, o motivo da rebeldia, como eu falei, é um falso irmão que ofendeu ele, ou ofensa de irmão, ou o fato que sei lá, falaram mal dele, ou não, sei lá. Então, você pode aí entrar naquele assunto e lidar com aquela ferida. Mas se você não sabe qual é a ferida, meu amigo,
Se você não sabe qual que é a doença, como é que você vai apresentar um remédio? Às vezes está apresentando um remédio para dor de cabeça e a dor é no dedão do pé. Né? Ou, vamos dizer assim, às vezes está dando um remédio para dor de cabeça e o problema... Olha, vou dar um exemplo, um outro exemplo, um exemplo não bíblico. Eu sei de uma senhora que durante muitos anos teve dor de cabeça. Gastou muito dinheiro em muitos médicos. Muitos médicos. Foi até em outras cidades e nada para solucionar o problema da dor de cabeça dela. E tomando remédio para isso, tomando remédio para aquilo, e nada, dor de cabeça continuava. Aí, um dia ela foi no dentista. O dentista falou, a senhora não sente dor de cabeça? Ah, sempre. Ah, a dentadura da senhora está errada. Vou ter que consertar a dentadura da senhora. A mulher consertou, o dentista consertou a dentadura, mas não tem mais dor de cabeça. Agora, imagine só você dando remédio para isso, remédio para aquilo. Ah, deve ser o fígado, deve ser o rim, deve ser o coração, deve ser a cabeça, deve ser... E o problema é a dentadura. Então, esse problema existe muito na igreja. A gente fala disso, fala daquilo e não bateu o martelo. Então, vamos lá procurar saber qual que é o problema e tentar solucionar o problema do irmão. Mas, para isso, você precisa conhecer o evangelho. Conhecer as soluções para poder apresentar a solução. Ok? Vou fazer um pequeno comentário, por favor. Ok. Por exemplo, na evangelização, o melhor método é ouvir o paciente. O que ele tem que falar, depois você vai pegar, você vai usar a palavra correta. O Madison, lembra do Madison? Mora lá em Recife, o Madison, no Ebenezer, né? Quando eu cheguei em Maceió, ele com a tia vieram me conhecer, sabe? Como que eu fosse, talvez um chefão, sabe? Queria tirar algumas dúvidas da Bíblia. Eu falei para ele, com 2 horas, ele pediu para batizar-se. Fui batizado e até hoje é um grande servo de Cristo. Está vendo? O remédio correto, mas você vai pregar para alguém, sem saber a necessidade da pessoa, não vai funcionar. Pelo que eu me lembro também, será que eu estou enganado? Eu pensei que ele, a primeira vez que ele veio no estudo nosso lá, ele já era cristão, o Antônio? Lá em Maceió? Lá no Barro Duro? Ele já era cristão? A primeira vez que ele apareceu, ele já era? Já, né? Não estou escutando, viu? Já era. Liga o microfone, Antônio. Antônio, microfone. Não, eu estava falando para ele que foram 2 horas de aula, de estudo da Bíblia, que ele batizou-se. Sim. Que é Deus, o Madison. Eu lembro dele, né? Eu lembro dele em Maceió, assim, várias vezes. Ele participava dos nossos estudos, né? Muito bem. Sim. Versículo 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio. Olha aqui, Paulo e Barnabé estão em Listra. Eles foram de Antioquia para Icônio, e de Icônio eles foram para Listra e Derbe. Ok? Em Listra, teve esse problema aí dos deuses aí. Agora, sobrevieram judeus, versículo 19, de Antioquia e de Icônio, que é onde eles criaram problemas, né, para Paulo e Barnabé, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no
arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Por que Paulo? Por que não apedrejaram Barnabé? Porque Paulo que era o orador. Não só isso, pode bem ser, agora eu estou aqui falando de uma teoria, de uma possibilidade, que os judeus já soubessem que Paulo era um PhD da lei de Moisés, né? um mestre da lei, fariseu, ensinado aos pés de Gamaliel, perseguidor da igreja e depois se tornou cristão. Então, pode bem ser que eles já considerassem aqui na Ásia Menor, Paulo como um traidor. Isso é uma possibilidade, mas uma outra possibilidade, talvez melhor que essa, era que Paulo era o principal portador da palavra, como diz no versículo 12. Paulo é que teve a revelação Paulo que aprendeu direto com Jesus, Paulo que entendia muito bem da lei de Moisés, Paulo que entendia muito bem da lei aos gentios, né? da pregação do evangelho aos gentios, etc, etc. Então, ele era o principal, né? Dos dois. Ele era vamos dizer assim, o principal portador da palavra, vamos dizer assim, usando as palavras do versículo 12. Então, não há necessidade de apedrejar todo mundo, não. Apedrejar só aquele que fala. Aquele que fala muito. Aquele que é o orador, que é Paulo. Então, mas olha, o que me qual é a palavra? Me deixa intrigado, o que me intriga é como é que podem pessoas influenciar outras, inclusive a apedrejar um que fazia milagres, inclusive, sinais e prodígios, no versículo 3. Quer dizer, isso foi em Icônio. Mas, na verdade, ele curou um coxo em Listra. Um cara nasceu aleijado e foi curado por Paulo, e vem uns judeus de Antioquia, da Pisídia, e de Icônio para Listra e instigaram pessoas para apedrejar à morte Paulo. Um cara desse, eles deviam pegar ele e ficar beijando a mão dele no lugar de apedrejar, porque, olha, você curou o coxo aí, certo? O coxo aí de nascença, olha, dá para você fazer mais milagres, tem muita gente aí precisando de ajuda, coisa e tal, não. Agora, Listra ficava, como eu falei, Icônio ficava ao sudeste de Antioquia da Pisídia, e Listra ficava ao sul de Icônio. Tudo ali, Listra, Derbe e Icônio, na Galácia, certo? Agora, o interessante é que, imagine só, os judeus de Antioquia da Síria caminharam a 128 quilômetros até Icônio, e Listra ficava 29 quilômetros de Icônio. Então, 30 com 128, 158, 157 quilômetros para instigar o povo contra Paulo e apedrejar Paulo à morte. Ele não morreu, mas deram como morto. 157 quilômetros. Deixa eu ver se eu estou fazendo a conta certa.
158, 157 quilômetros. Porque de 128 de Antioquia até Icônio e 29 de Icônio até Listra. 157 quilômetros. E a gente não consegue, um irmão, caminhar 3, 4 quadras, 2, 4 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros de carro para vir na reunião da igreja com o estudo da palavra. A gente condena a atitude desses judeus, mas, por outro lado, olha a dedicação dele. A gente condena o que Paulo fez contra os irmãos, mas olha a dedicação dele. Foi de Jerusalém a Damasco, na Síria, para perseguir. Irmão. Oi. Você está falando que às vezes o irmão não vai 2, 3 quadras para numa reunião da igreja. Agora, tem alguns irmãos que não pegam o celular ou o computador para fazer os estudos online, dentro de casa. Irmão Enio, é Azemar de novo. Deixa eu fazer um comentário aqui. Até eu acredito que esses judeus, eles instigaram a multidão lá. Eu acredito que aquelas pessoas lá, aquelas multidão, eles não estavam ainda enraizados na palavra, na palavra de Cristo, na nova doutrina. Então, eles eram muito fáceis de ser levados, porque estava muito presente naquele momento a lei de Moisés. Não é? Então, ali para eles era novidade. Então, não havia raízes realmente. Uma vez que Paulo e Barnabé eles estavam fazendo a primeira pregação lá. Então, aquelas pessoas realmente eram muito fáceis de lidar por falta de conhecimento da palavra. Né? Mas me diga uma coisa, depois que Paulo curou um aleijado de nascença, eles apedrejaram ele? Sim, mas eles fizeram o seguinte, não vê que eles falaram que eram deuses? Eles olharam Paulo como um deus, um dos deuses deles lá, não é? Não olharam Paulo como um verdadeiro apóstolo de Jesus. Então, foi um pensamento diferente ainda deles naquela época. Né? Eu penso assim, porque se essas pessoas tivessem conhecimento realmente da palavra, da doutrina... Não tinham. Não eram nem cristãos. Não eram nem cristãos, eles que apedrejaram Paulo. Sim, eram judeus, né? Mas eles chegaram à multidão, né? As multidões nem todos eram judeus, não é? Mas olha só, eu estou entendendo o seu raciocínio, mas olha só, por que é que os judeus bereanos não apedrejaram Paulo? Eles buscaram na palavra, né? O entendimento. Por que os judeus de Tessalônica perseguiram Paulo em Tessalônica e foram até Bereia, perseguiram Paulo em Bereia? E os judeus de Bereia não perseguiram Paulo. Você está vendo a diferença de atitude? E eram judeus. Ambos os grupos eram judeus. Eu estou entendendo o seu ponto de vista. Eu estou entendendo. Mas eu não vejo a necessidade de apedrejar um homem que curou um aleijado de nascença e um homem que fez sinais e prodígios em Icônio. Foge a minha lógica, entendeu? Eu entendi o que você falou. Eu concordo com você. Eles não tinham conhecimento nenhum. Eles eram pagãos, inclusive. Enio, mas é nítido a gente entender que eles queriam colocar um ponto final em Paulo. Isso é bem claro, né? Em relação à discordância da mensagem anunciada por ele. Então, eles queriam colocar um ponto final. Sim, está certo. Isso mesmo. Versículo 20. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se, Paulo se levantou, né? E entrou na cidade. Que cidade? Listra. No dia seguinte,
partiu com Barnabé para Derbe. Derbe ficava, deixa eu ver aqui, tem aqui uma informação aqui, eu acho, que fala que Derbe ficava a 64 quilômetros ao sudeste de Listra. Olha, gente, o Paulo não tinha fusquinha, não, viu? Não tinha ônibus naquela hora lá, não, naquela época. Nem avião. Era a pé 2. Nem Uber. Nem Uber. Nem Uber não tinha. Certo? Eu não, olha que, naturalmente, Paulo estava numa viagem missionária, numa primeira viagem missionária de Antioquia da Síria. Muito bem. No dia seguinte, versículo 20, segunda parte, partiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos em Derbe, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Voltaram. Deram meia volta. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Certo? Não é fácil entrar no reino de Deus. Não é fácil permanecer no reino de Deus. Porque as tribulações existem, mas, por outro lado, tribulações existem para todo mundo. Para todo mundo. Câncer afeta cristão? Sim. Afeta não cristão? Sim. Covid-19 afeta cristão? Sim. Afeta não cristão? Sim. Mas há perseguições específicas, tribulações específicas, tendo a ver com o reino de Deus. Uma delas, claramente evidenciada aqui, foi o apedrejamento do apóstolo Paulo. Enio, Oi. interessante aqui sobre essa questão de Paulo. Ele foi apedrejado, mas em nenhum momento ele cita a situação em que ele foi apedrejado ou fala mal de qualquer pessoa. Ele volta e chama aqueles irmãos a alcançar o reino. Eu acho que isso é uma boa aplicação da vida, né? Sim. Ele assumia... É como se fosse assim, olha. Eu vou dar uma ilustração do futebol. Certo? Quando você joga futebol, você leva pancada. Leva pancada. Rapaz, eu já levei cada pancada de irmãos. Às vezes nem por maldade. Tinha um irmão aí que ele é como um armário embutido, sabe? Jogando futebol com ele, eu trombei com ele, parece que eu trombei com uma parede, sabe? O irmão, mas por causa isso vem com o jogo. São ossos do ofício, né? Eu tinha um outro irmão uma vez, um canadense, forte que só ele, sabe? Levei ele para jogar bola comigo, só que colocaram ele no outro time. Aí eu subi de cabeça com ele, rapaz, quase ele me mata. Eu falei, meu irmão, eu sou seu pregador, né? Eu falei, mas você não tá pronto para ir para o céu? Eu falei, ainda não. Ainda não, rapaz. O armário embutido. Então, mas eu não deixo de jogar bola. E eu não vou reclamar das pancadas que a gente leva, porque faz parte do ofício, faz parte de jogar bola. Certo? Então,
Paulo assumia, ele falou assim, olha, através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Isso aí faz parte do ofício, faz parte da vida cristã. Agora, vai pensar que outros não têm tribulações? Os não cristãos têm tribulações e não tem nada a ver com entrada no reino de Deus. A meu modo de ver, todo mundo sofre tribulações, certo? Mas nós sofremos tribulações, mas, por outro lado, olha o galardão, olha a coroa, olha a recompensa que vem. Alguém falou alguma coisa aí? Não. Eu, Wilson. Enio? Fala. Eu entendo que o sofrimento de Cristo e também dos apóstolos de tantos irmãos do primeiro século já foi um exemplo extremista do que nós passamos e das tribulações que nós devemos passar para entrar no reino de Deus, né? Então, eu entendo que Jesus foi o maior exemplo de sofrimento, né? Nós entendemos que não é fácil, tão simples, nós entrarmos no reino de Deus como nós estamos vendo. E nós Olha, vamos passar você tem razão. Você tem razão aí, porque as nossas tribulações são muito levianas em comparação com as tribulações que eles levaram, né? Que eles tiveram. Exatamente. O próprio Jesus. Exatamente. É como o cara jogar futebol contra um monte de armários embutidos ou jogar futebol contra um time de mulheres, né? Que elas chegam de leve, não bate muito, etc, etc. Então, pelas tribulações que eles passaram, é como se eles tivessem quebrado um braço ou uma perna e a gente um dedo. E reclamasse por ter quebrado um dedo, né? Sim, sim. Então, nós precisamos entender o seguinte, quando acontece alguma tribulação para nós, no reino, ou tendo a ver com o reino, não devemos permitir que isso nos afete. Isso, perfeitamente. Porque isso faz parte do fato que somos cristãos, né? Isso. Então, isso faz parte da vida cristã que nós temos, levamos, ou vivemos. Enio. Oi. Gosto da gente. Eu fico imaginando. Eu fico pensando, se eu vou morrer e vendo o próprio Jesus de pé eu esperando. É um preço. Eles sofreram bastante, mas tiveram um privilégio do qual nós não temos hoje. Qual o privilégio? Ainda quebrou um pouco. Qual que é o privilégio? O privilégio de ver o próprio Jesus de pé esperando o servo que vai morrer. Não foi isso que aconteceu lá no capítulo 9 com Estevão? Com Estevão? É. Sim, mas nós, pela fé, também temos a mesma coisa, né? Pela fé. Faz sentido. Quer dizer, eu estou entendendo. Eu entendi o seu ponto. No caso deles, era evidente, o sofrimento era maior, mas era evidente a recompensa, né? No nosso caso, o sofrimento é menor, mas a recompensa é a mesma, só que temos que ver pela fé. Chegar pela fé a recompensa. Ok. Versículo 21. Ok. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbítero, depois de orar com Jesus, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, Antioquia da Pisídia, né? Eles atravessaram a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia da Síria.
Eles estão numa viagem de regresso, ok? Numa viagem de regresso. Eles estão, vamos assim, saíram de Antioquia da Síria, estão voltando para Antioquia da Síria. Para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados e unida a igreja, relataram quantas coisas fizera a Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Não sei quanto tempo, mas tem um comentário que diz que foi aproximadamente 1 ano. Agora, eles estão regressando agora, ok? Eles estão voltando, saíram de Antioquia, fizeram um ciclo, né? Saíram de Antioquia da Síria. Então, se você vê aqui, como se isso aqui fosse o mapa, olha o data show da fé. Onde meu dedo está é Antioquia da Síria. Data show da fé, hein? Antioquia da Síria. Desceram, entraram no mar Mediterrâneo e foram para Chipre. Aí atravessaram Chipre, entraram na Ásia Menor. Aí fizeram um monte de coisa na Ásia Menor ali, até Listra, voltaram, agora estão voltando, certo? E regressando para Antioquia da Síria. Eu não acho que eles... eu acho que Atália, deixa eu ver onde é que ficava a Atália aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui a Atália. Não, acho que eu não tenho. Deixa eu ver onde é que ficava a Atália, se eu tenho aqui. Eu acho que não ficava. Acho que ficava na Ásia Menor, né? Não é na. Eu digo, não era na. Ficava perto de Pégia. Hã? Perto de Pégia ficava. Aonde? Próximo de Pégia. Eu digo, não ficava em Chipre, não, né? Eu acho que eles não pararam em Chipre. Deixa eu ver aqui. Primeira viagem. De acordo com o mapa aqui, é verdade, ficava ali ao oeste de Pé. Em outras palavras, eu falei que estavam fazendo uma viagem de regresso, mas eles não passaram por Chipre na viagem de regresso, ok? Foram direto para Antioquia da Síria, lá de Atália. Agora, um ponto interessante aqui, certo? E nós vamos terminando aqui o capítulo 14. Um ponto interessante aqui, como já foi mencionado aí, eu não sei por quem, eu acho que foi pelo Wagner, parece, que eles não tinham nenhuma reclamação, murmuração. Foi você, ou Wagner? Eu usei até o exemplo de Paulo. Entende? Ok, muito bem. Agora, uma coisa interessante nessa viagem aqui, na primeira viagem, é que Paulo estabeleceu presbíteros. Agora, deixa eu dar duas possibilidades aqui, e talvez você tenha até mais do que duas. Uma possibilidade é que pode ser que ali tivéssemos irmãos cristãos já há algum tempo, ok? Eu não chequei isso, não. Agora que eu estou pensando nisso, eu não sei se tinha ali, por exemplo, lá no capítulo 2... Tipo os da dispensação, Enio? Lá do capítulo 8? Não, então aí vai ser uma... Espera aí, deixa eu ver primeiro em capítulo 2. Mesopotâmia, Medos, Ilamitas, Partos, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia.
Frígia, Panfilha, do Egito, região da Líbia, migrações de Cirene, romanos, tanto judeus como cretenses e arábios. Ok. Não sei se tinha irmãos resultantes de Atos 2, não sei. Uma outra possibilidade, como já foi mencionado aí pelo Sandro, seria a dispersão, né? Em Atos 8. Mas uma outra teoria que parece que é a melhor, a mais viável, é que Paulo teria convertido judeus piedosos, judeus fiéis também. E que esses judeus fiéis, eles já tinham, vamos dizer assim, é como se já tivessem qualificações, né? Porque eles eram fiéis, não as qualificações. O conhecimento eles não tinham, mas pode ser que eles já eram bem amadurecidos com relação à lei de Moisés, aí eles acataram a lei de Cristo e meditaram, entenderam bem, a casa toda foi batizada, vamos dizer assim. Então, provavelmente, eles tinham condições de ajudar a pastorear outro. Ok? Ou seja, eles eram fiéis judeus e não levou muito tempo para eles poderem se tornar presbíteros. Essa é uma possibilidade muito grande, certo? E naturalmente, a ideia de ancião no judaísmo era uma ideia conhecida, né? Eu creio que, no nosso caso, a ideia de pastores, presbíteros, anciãos, não é uma ideia muito prevalente. Eu creio que o que é prevalente entre nós é alguém querer ser o pregador, né, o evangelista, vamos dizer assim, professor, dirigente de cântico. Mas eu creio que a ideia de que nós devemos ir nos qualificando para sermos presbíteros, eu creio que é uma ideia meio fraca entre nós. Lembra quando Paulo disse a Timóteo, se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja? Eu não sei se há muitos de nós almejando o episcopado. Muito ao contrário, eu sei de alguns que resistem à ideia de serem presbíteros, porque eles acham que é muito problema, muita responsabilidade, e eu discordo plenamente. Porque, na verdade, o pastoreio, por exemplo, vamos dizer, um centroavante, artilheiro, certo? Ele tem muita responsabilidade? Sim e não. Ele é centroavante artilheiro. Põe eu aí, passa a bola para mim e vem para o abraço. Eu marco gol. Então, é responsabilidade? É, mas não é. Porque é isso que ele é. Você acha que o pé de maçã tem muita responsabilidade em dar maçãs? Colher, como é que é disso? Colher de chá que chama? Não? Colher de chá que fala? Aqui nos Estados Unidos fala é um pedaço de bolo. É galho fraco. Hã? Galho fraco.
É o quê? Que é galho fraco. Galho fraco? É. A coisa que você já faz, é galho fraco, você vai dominar. Café com leite. Não sei se eu entendi. Não sei se eu entendi. Mas... Mamão com açúcar. Hã? Como que é? Moleza, já está habituado a fazer. É normal. O famoso feijão com arroz, Enio. É Isso. normal. É normal. Que assado, Enio. O homem qualificado para pastorear, para ele pastorear, é a mesma coisa que o centroavante jogar e marcar gols. É a mesma coisa que o cantor, aquele que tem uma boa voz, cantar. É a mesma coisa que o passarinho cantar, que o peixe nadar, que o cachorro latir, entendeu? É normal. É normal. Exatamente. Entendeu? Então, que é responsabilidade? Mas ele é qualificado. O centroavante tem responsabilidade de marcar gols? Tem, mas ele é qualificado. Por isso que ele é centroavante, goleador. Então, eu discordo plenamente. Eu acho que os homens qualificados devem simplesmente se conscientizar de que eles devem ser pastores da congregação. Porque já pastorearam a casa, são qualificados. São qualificados. Agora, você não pega um desqualificado para qualificar ele. Aí não. Isso aí é bom ele nem pensar em ser. A menos que ele seja qualificado, entendeu? E não é bucha. Não é bucha, porque o trabalho da igreja não consiste somente em pastorear. Tem os diáconos para diaconizar, né? O diaconizar. Tem os evangelistas para evangelizar, tem os mestres para ensinar, tem todo membro para fazer a função dele no corpo. Meu amigo, é bolinho. Enio. Oi. Ó, eu vou colocar um pouquinho esse caldo nesse feijão, hein? Tudo isso que você está falando aí é interessante, Enio. Se não tivesse essas brigas entre homens, essa prepotência, o cara achar que é dono da igreja. Eu vejo hoje, assim, eu não sei a religião de vocês, mas aqui a gente tem passado por problemas que os velhos não estão sonhando mais, eles mais no jovem. Você vê, hoje ninguém quer trabalhar na obra do Senhor. E o cara quer ser presbítero, primeiro ele quer ganhar a eleição para fazer o presbitério. Olha só. Ele não vem trabalhar, não. Ele quer ganhar na eleição, ele quer que a congregação coloque ele a goela abaixo, promove para ele poder assumir. Então, assim, e aí, paga mal o evangelista. Cara, é difícil, Enio. É difícil você falar. Então, assim, você vê nessa pandemia. Olha, você pode ver quantos irmãos estão aí empenhados em estudar e aprender. Você vai falar para esses velhos aí, eles não querem estudar. Claro, eu já estudei Atos 10 vezes, não quero, eu estou fora. Você vê como é que é? Então, assim, a maior briga hoje, eu, Barbosa, eu sou novo na igreja, a maior briga nossa é interna, não é externa. O povo já está no mundão, a gente tem que levar o evangelho, mas a gente tem que cuidar, ensinar quem está na congregação, está difícil. Eles não sabem nada. Concordo plenamente. E tem mais, os pastores não são chefes de igreja, não. Eles são só pastores, vão pastorear as ovelhas. Assim como os diáconos vão diaconizar. O evangelista vai evangelizar. Os mestres vão ensinar, vamos dizer assim. E os membros vão membronizar. Não sei se existe a palavra ou não, mas vão funcionar como membro do corpo. É um trabalho em conjunto. É uma maravilha. É uma maravilha. Mas muita gente não sabe o que é o trabalho de presbítero, então é muita bucha, muita responsabilidade. Conversa fiada. Que eles são só pastores, só cuidam, vão cuidar das ovelhas. Vão aconselhar a ovelha, ensinar a ovelha, etc.
Mas a ovelha, se a ovelha quer ir para o brejo, não tem pastor que segura, não. Então, na verdade, nós fazemos a nossa parte, mas cada um é responsável por si mesmo. Mas os pastores precisam pastorear. Mas é preciso ter pastores. E aqui, na primeira viagem missionária de Paulo, ele estabeleceu presbíteros. E nós temos aí igrejas com 50 anos sem presbítero. Sem presbítero. Igreja com 30 anos, 20 anos, 40 anos, sem presbítero. Né? Eu não estou falando isso maldosamente, eu estou falando disso de uma maneira que é preciso nos conscientizarmos desse desejo, dessa função, dessa obra, dessa capacidade, dessa dedicação. Entendeu? O que eu creio que não é bem o caso. Nós parece que não levamos muito a sério. E quando leva a sério, como o Barbosa falou, é uma disputa, é uma briga. Eu sei de lugares aí que andaram fazendo campanha para votar. Vota para mim como presbítero, fazendo campanha. Que é isso? Não é assim, não. Não é assim, não. Muito bem. Mais algum ponto final aí? Na segunda-feira que vem, nós estamos no capítulo 15, né? Capítulo 15. Estamos indo só um capítulo por noite. Eu pensei que nós fôssemos conseguir 1,5, mas esses capítulos são longos. Falando demais. Tem gente... Falando demais. O Barbosa demais. Mas, Emanuel, eu só queria fazer uma observação e um comentário, que depois de tudo isso que nós estamos estudando aí, Atos, eu cheguei à conclusão que aquele cidadão lá, aquele personagem Teófilo, ele devia ser um magistrado, um advogado de defesa lá de Paulo, não é? Que ele financiou Lucas para fazer esse trabalho específico de Paulo, para ele pudesse defender lá junto à corte romana. Né? Então, parece que dá a entender que ele era um magistrado, né? esse Teófilo. Né? O que você acha? Olha, eu concordo com a grande parte do que você falou, só que essa ideia de que ele contratou Teófilo, eu não vejo isso, mesmo embora há aqueles que acham, inclusive, que Lucas era um escravo de Teófilo. Eu não vejo isso de jeito nenhum. Agora, de que ele teria contratado a Lucas, talvez seja até possível, porque Lucas escreveu, porque quando Paulo apelou para César, foi lá eu não lembro se foi em Jerusalém, eu acho que foi em Jerusalém, agora não estou lembrando se foi em Jerusalém ou em Cesareia. Deixa eu ver aqui. Bem, eu não lembro, mas não tem problema. Quando ele apelou para César, Paulo, Lucas estava com Paulo lá, certo? E Paulo ficou preso 2 anos, depois de ter apelado, ele ficou preso 2 anos em Cesareia. Então, foi tempo suficiente para, talvez, Teófilo até mesmo contratar ele, né? Ali no versículo... Foi no capítulo, foi 25, em Atos 25. Foi 25 ainda. E ele apelou. É em Cesareia mesmo. Foi em Cesareia, né?
Eu acho que foi mesmo em Isso, em Cesareia mesmo. Então, ele ficou 2 anos preso em Cesareia, certo? Ficou 2 anos preso em Roma. Então, é possível que ele tivesse sido contratado por Teófilo para buscar dados, né, a respeito de Paulo. Não sei. Isso aí, olha, ninguém sabe, mas eu acho que Lucas escreveu a Teófilo tendo em mente o julgamento de Paulo. Eu acho isso. Em mente o julgamento, Teófilo queria dados para ter esse julgamento, para defender Paulo, não é? Então, ele não tinha dados nenhum, não é? Então, Teófilo achou em Lucas, que pertencia a ele, o Teófilo, uma maneira mais eficaz para pegar mais dados. É como funciona. Hoje, você, como advogado de defesa, vai ter que pegar testemunha, vai ter que pegar dados para defender o cliente, não é? Então, seria mais ou menos a mesma coisa. Faz sentido, sim, faz sentido. Muito bem. Faz sentido, muito bom. Mais algum ponto final aí? Uma pergunta? Bem, novamente, prazer em vê-los.